Boa tarde a todos. Hoje iniciamos o nosso programa A Política Nua e Crua, lembrando que o Brasil está acordando, saindo daquele parasitismo que ficava justificando o que estava ocorrendo no Brasil como uma simples decorrência de uma aliança ampla que foi feita para eleger o governo Lula, para um momento em que a sociedade começa a questionar todos os avanços que têm sido feitos para essas correntes da direita, justificadas por essa frente ampla, que foi construída sem qualquer programa e que tem inviabilizado o processo de crescimento nacional. E aí, essa atitude começou a mudar quando o Congresso começou a botar as asinhas de fora. E começou pelo grande derrubada de vetos, que, aliás, a esquerda participou também, que é uma pena, né? Na questão das tarifas de energia elétrica. Nas tarifas de energia elétrica, que vai prejudicar o povo brasileiro aumentando suas tarifas. Essa foi a primeira delas. A segunda foi a questão da derrubada do projeto do presidente Lula de ampliação da cobrança de IOF. Não de ampliação da massa, mas da ampliação do valor, né, da porcentagem, que foi derrubada no Congresso numa noite de confronto explícito e, claro, contra o governo brasileiro. Isso não era nenhuma novidade para nenhum de nós. Para quem acompanha a política e sabe o que é política de que lado está, nós sabíamos que elas estavam do lado errado. De ficar incentivando essa corja que está muito ligada ao agronegócio, ligada ao setor financeiro, a defender os interesses, a defender os seus interesses e sob nossos aplausos. Não foi para isso que nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos para construirmos um Brasil muito mais sustentável, muito mais desenvolvido, muito mais democrático, socialmente justo e igualitário. Esse foi o objetivo. A maioria das pessoas que votou na gente pensava nisso. Não pensava em outra coisa. Não pensava em outra coisa. Pensava, naquele momento do voto, 2022, em derrubar um governo que tinha destruído o Brasil em 4 anos. Destruído sob diversas formas. Sob aquela forma da destruição das empresas estatais estratégicas, como a Eletrobras. Pela destruição de vidas, mais de 700 mil vidas por plena no processo da Covid, que foi um processo que agredia o povo brasileiro, mas a inoperância, a incapacidade do governo e a forma jocosa como ele tratou a questão provocou a morte de mais de 500 mil pessoas, acima daquilo que era esperado, num processo tão agressivo como foi o processo da Covid, que nós não podemos negar. Além disso, para manter um governo ativo, aquele governo, ampliou uma prática que já vinha lá do tempo do Temer, o da Dilma até, de jogar uma série de benesses nas mãos do Congresso. E hoje nós temos que uma grande parcela da capacidade de investimento do nosso país hoje está na mão dos próprios deputados, que usam os orçamentos secretos, orçamento impositivo, emenda PIX, ou sei lá os nomes que elas têm, cada dia inventam um, de forma não controlada e ampliando um processo que é extremamente prejudicial ao povo brasileiro, que é o da corrupção. E é da corrupção não só
imediata como futura. Porque é uma forma de corrupção também eu comprar a eleição. Então, se eu jogo este ano 50 bi na mão dos deputados para eles jogarem nas suas próprias redes, nas suas próprias áreas de influência, facilitando com que eles consigam retirar desses 50 bi uma porcentagem para eles próprios, e que eles comprem os eleitores brasileiros, sem ter que prestar grandes contas, sem nem dizer que são eles os responsáveis por esse desvio, faz com que eles permaneçam cada dia mais fortes e mais firmes dentro do Congresso Nacional, jogando contra o povo brasileiro. Mas a todo momento eles estão defendendo o capital estrangeiro, o capital financeiro. Eles estão aí. Essa semana, o Trump aprova uma tarifa de 50%, uma sobretaxa de 50% sobre as importações dos produtos brasileiros para os Estados Unidos, e um grupo de congressistas relacionados ao que há de pior na política brasileira, que é o bolsonarismo, relacionados, que, por sua vez, foi um incentivador dessa tarifa, por sua vez foi esse incentivador, aprova uma moção de apoio ao presidente Trump. Há umas 2 semanas, aprovou uma outra moção aplaudindo Israel por esse genocídio que está sendo feito contra o povo palestino. Essa gente tem que ser expurgada. Mas para ser expurgada, precisa haver uma mudança de relacionamento, uma agilidade maior da justiça, que nós vamos tirar esses caras e botar eles na cadeia, que é o lugar onde eles merecem. Quando alguém apoia, como o Tarcísio apoiou, como o Bolsonaro apoiou, como o Bananinha apoiou e como outros apoiaram, esse tarifaço contra o povo brasileiro, não merece nada mais que cadeia. Porque isso é traição à nação brasileira. Isto é levar para coordenando com outras forças que têm interesses outros no país, que não são os da soberania nacional, para que destruam o nosso país, em benefício próprio. E em tabela, em benefício para aqueles que estão provocando essa agressão e essa abertura de uma guerra comercial. Nesse nível é nível comercial, mas podem escalar o nível que for necessário, o que eles quiserem. Então, nós temos que denunciar isso. Nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que observar o que está ocorrendo nessas hostes da extrema-direita brasileira. Que de tão burros conseguiram trazer, inclusive, a indignação de setores importantes da economia brasileira, que antes estavam atrelados a eles, e que já sentiram que é roubada estar junto com eles, apoiando o governo Trump e essa escalada contra a economia brasileira. Ué, mas é tão importante assim? Lógico. 12% das exportações nossas estão envolvidas nesse processo. Só é abaixo da China. Então, isso tem impacto forte sobre setores importantes da sociedade. Primeiro, para o próprio agronegócio, que é quem financia esses movimentos. Olha que ridículo. Quem financia esses movimentos. Para o agronegócio, que vai perder um mercado importante aí para frente, se houver essa sobretaxa. Segundo, e aí também tem um outro setor também, que é industrial, que São Paulo tem orgulho de ter essa indústria que forte e soberana aqui em São Paulo, que é a indústria da laranja, do suco de laranja, que vai perder um mercado fenomenal, que é o mercado americano. E quem toma suco de laranja de manhã, mesmo aqueles sucos fajutos que não tem gosto de laranja natural, é o mercado americano, que é o grande comprador. E que já impôs uma série de restrições no passado para garantir a sua indústria da Flórida, mas que depende da nossa. Então, o setor. E aí, o governador Tarcísio, com aquele Make America Again
Great Again, coisa mais ridícula, que apoia as atitudes de Trump. Isso o povo paulista vai ver. Aquele povo paulista que estava iludido com este governador, que nem de São Paulo era, esse povo vai começar a sentir na pele. Porque se essas tarifas vierem a acontecer, eles estão trabalhando para o desemprego, para a desestruturação da economia brasileira, para grandes prejuízos da economia brasileira. E isso vai ser percebido pela população até que enfim. Até que enfim. Aquele pessoal que está acostumado a andar de Bíblia embaixo do braço e que não percebe os benefícios que está tendo dentro do governo atual Lula, porque são iludidos diariamente de que o grande mito é um idiota completo que devia estar num hospício e na cadeia, não é lógico, uma prisão real, com grade e tudo mais, que acham que aquilo é um grande mito, vão começar a perceber essa diferença. E graças ao quê? Graças a que nós também, nós, das forças progressistas que atuam nesse país, também percebemos que está na hora de bater e de se organizar contra esse movimento. Isso começou quando nós ficamos frustrados com a derrubada do acordo do IOF. Que aí o presidente Lula percebeu que a partir daí ele não teria mais condições de governar. Porque nem os instrumentos que são próprios do presidente da República estavam sendo respeitados por essa máfia da direita, que agia de uma maneira mafiosa, trabalhava. Ele percebeu isso. E liberou, porque havia uma certa contenção do pessoal progressista para os ataques ao Congresso e tudo mais, porque nós temos que ser bonzinhos com eles e tudo mais. Mas não é isso, não é assim que funcionam as coisas. As coisas não podem andar dessa forma. Nós temos que ter senso crítico. Nós temos que lutar para transformar esse país. E não será passando a mão na extrema-direita do Congresso ou na direita do centrão do Congresso, que se alia, que hoje se alia muito fortemente à extrema-direita, que nós vamos conseguir alguma coisa. Nós temos que achar novos caminhos. Nós temos que achar novos debates. Então, dia 10 tivemos manifestações no Brasil, ainda pequenas, mas em horário impróprio, sem estrutura de governo para empurrar para frente, como são as da direita, sem uma série de coisas, numa época de frio, de férias e tudo mais. Nós já conseguimos reunir em várias praças, multidões clamando pela tributação dos bilionários, dos bancos e das bets, do BBB. Nós já conseguimos reunir pessoas para denunciar o Trump, essa política de 50% de tributação contra o Brasil, e denunciar, o que é muito importante, os falsos brasileiros que estão apoiando esse ataque à economia nacional, que são os bolsonaristas, e o seu Tarcísio, que também é um dos bolsonaristas, que é o governador de Minas, governador do Mato Grosso, tudo mais, que estão articulados atrás disso. Até a grande imprensa se revoltou. Basta ver o primor do artigo do jornalão tarcisista, que é o Estado de São Paulo. E sabe por que eles reagiram? Porque eles sempre estiveram apoiados no agronegócio, desde que nasceram. Tinham outros nomes, mas era uma burguesia nacional, que era cafeicultora, que era isso, que era aquilo, estava ali. Mas até eles se revoltaram. A Folha de São Paulo, no dia 11, solta um editorial também contra, um editorial de uma página, assim, comprido numa página, na primeira página. Até eles. Jornal Nacional, que até antes de ontem xingava o governo Lula,
abre espaço para o Lula falar. E assim mesmo vem com uma crítica embutida, sabe? E o Lula saiu muito bem, como ele sempre sai. Falando, não, meu filho, fica boazinha aí que nós estamos aqui fazendo esse Brasil para frente. E com uma posição muito clara do governo brasileiro. Até dia 1º nós negociamos, que é o dia que vai começar o tarifaço. Negociamos e conversamos como é a lógica da brasileira. Nós denunciamos, nós participaremos. Mas a partir daí, nós temos meios para praticar a mesma tarifa que vocês praticarem. Nós não temos medo disso. E esse discurso está sendo, que é a retribuição desse processo que está sendo feito, está sendo apoiado, inclusive, por forças importantes do mercado brasileiro. Só não se manifesta bancos e tudo mais, que esses aí vivem de benesses da vida, né? Vivem aí do mercado internacional, benesses, subiu o dólar, baixou o dólar, subiu o Selic, isso aí, esses aí não estão nem aí. Mas o setor produtivo brasileiro está acordando. E não só esse setor, como também setores que se achavam como navegantes desse mar agitado, mas que estão tudo bem, porque está tudo bem, também se sentiram atingidos. Também se atingiram. Setores como a engenharia, a medicina, o direito, não sei, todos eles foram atingidos. E estão começando a reagir, o que é fundamental. Aprender a reagir, a se defender, e a defender o nosso país e a nossa soberania, que é um princípio básico da nossa nação. O princípio básico nosso é justamente este, defender a nossa nação. E aí, então, nós temos que relembrar que nós tivemos, então, no dia 10, um dos maiores dias de mobilização deste ano. Milhares de pessoas saíram às ruas em dezenas de cidades brasileiras para defender a democracia brasileira, para defender a soberania brasileira, para defender o Brasil que traga os pobres para o orçamento e coloque os ricos no imposto de renda. Isso é fundamental. É muito importante a gente pensar e refletir que, que nós voltamos a tomar as ruas e precisamos manter isso, com faixas, cartazes, palavras de ordem direcionadas a bilionários, banqueiros e ex-presidente americano Donald Trump, cuja ameaça em retaliação vão impulsionar essa revolta. E não podemos esquecer, como disse o Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, enfrentar o Frio de São Paulo para lutar contra a injustiça tributária e a ameaça imperialista de Trump aquece o coração de quem acredita no Brasil soberano. Veja a importância dessa frase. Enfrentar o Frio de São Paulo, onde estava frio, ontem, em São Paulo, para lutar contra a injustiça tributária e a ameaça imperialista de Trump, aquece o coração de quem acredita no Brasil soberano. Isso é importante. Tá? E para isso nós temos que nos organizar. Nos organizarmos. Eu já falei com vocês nos últimos programas sobre as sementes da esperança e a formação de núcleos de base. E vou voltar a repetir nesse programa. É importante que a gente se una, que a gente atue, que a gente consiga construir os nossos núcleos de base, porque nós vamos enfrentar uma batalha muito grande para o ano que vem. Está só começando. Esse ataque que houve por parte do Trump, ele já faz parte do ataque que quer se fazer até o ano que vem para derrubar o povo brasileiro. E para trazer de volta gente desqualificada, golpista e safada que está aí se travestindo de defensores da pátria. Mas que, no fundo, estão entregando o Brasil para outros países e transformando a gente novamente em colônia de países imperialistas. Contra o imperialismo, nós temos que lutar.
E aí, nós começamos já semana passada, em todas as manifestações tiveram banquinhas disso, que é o plebiscito popular, promovido pelos organizadores desse evento. E com duas perguntas. Você é a favor da taxa de redução da jornada de trabalho, sem redução do salário e do fim da revolta, da escala 6 por 1? Primeira coisa. Segundo, você é a favor de quem ganha mais de 50 mil por mês pague mais imposto de renda para quem recebe até 5 mil ficar isento? Essas perguntas têm que ser respondidas. E o povo brasileiro tem que aprender a discutir os assuntos que nos interessam. E trazer de volta aquele povo aguerrido, de luta, que sempre defendeu esse país, mesmo em períodos extremamente difíceis, como o período da ditadura militar. Fato é que a classe trabalhadora não aguenta mais sustentar sozinha o orçamento do Estado. O Brasil é um dos países que menos tributa os lucros e dividendos. Está na hora de inverter essa lógica. Isso é fundamental. É fundamental. Companheiros, vamos à luta. Vamos manter-nos na luta. A luta ao Brasil, voltando à questão do ataque do Trump, é importante entender que a afronta ao Brasil e ao povo brasileiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abertamente a favor de golpistas liderados pelo ex-presidente da extrema-direita, Jair Bolsonaro, é uma ingerência no processo judicial brasileiro e uma ação que atenta contra as regras comerciais e o direito internacional, que precisa ser amplamente rechaçada. Como afirmou o presidente Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil é um país soberano, com instituições independentes que não aceita ser tutelado por ninguém. E olha, eu me coloco entre os brasileiros que não aceitam ser tutelados por ninguém. E que não aceitam essa afronta. E que nós todos não devemos aceitar essa afronta. Então, vincular e amarrar um tributaço contra o povo brasileiro, que vai trazer desemprego, que vai trazer dificuldades à economia brasileira, é nossa obrigação. Nós temos que estar atentos a isso. Porque, afinal de contas, nós somos um país soberano. Graças a Deus, nós temos uma Constituição, como de 1988, que está sendo arrebentada todos os dias por esse Congresso fajuto que nós temos, mas que está lá ainda firme. Em seus princípios básicos, ela se mantém firme. E que nos dá garantia que a gente tem instituições independentes que não aceitam ser tuteladas por ninguém. Não foi isso que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2003? Quando se uniram as instituições de nossa defesa? Não é isso que nós esperamos nesse país? Não é por isso que nós estamos protestando contra um Congresso que hoje não está olhando para o povo brasileiro, mas está defendendo só o interesse dos grandes capitais, dos bilionários, dos bancos e das bets? Não é por isso que nós estamos reagindo? É para isso mesmo. Então, nós temos que levar em conta que é fundamental para todos nós que nós estejamos em defesa da democracia e da soberania nacional. E isso é uma prerrogativa de todos nós. Nós não podemos ficar olhando de lado e olhando para o chão enquanto as coisas acontecem. Nós temos que lutar. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa frase do André é muito importante. Porque nós temos que aprender a ir para a rua, e nós sabemos fazer isso. Nós sabemos organizar núcleos de base, e nós podemos, temos que fazer isso. E nós temos que aprender a usar melhor as redes, já estamos aprendendo. Então está na hora da gente fazer a hora. E aí,
Um fato importante que eu também gostaria de chamar a atenção foi que eu gostei da secretária da Europa e América do Norte no Ministério das Relações Exteriores, Maria Lúcia Corel, perguntou às autoridades americanas que estão no Brasil se aquela carta que veio pelas redes sociais, olha a falta de respeito, veio pelas redes sociais, era verdadeira. E eles responderam, não, sim, é verdadeira. E ela respondeu que era uma intromissão indevida e inaceitável em assuntos brasileiros e devolveu a carta para eles. É assim que nós vamos ter uma diplomacia que saiba se colocar acima desses pretensos donos de bomba atômica, de grandes exércitos e grandes forças aéreas ou grandes marinhas. Nós temos que nos colocar acima deles todos e mostrar que a nossa força é a força do povo brasileiro e que nós vamos lutar sempre contra esse tipo de coisa. E aí tem uma outra questão que o presidente disse, que é importante a gente lembrar, que no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. Ele respondeu isso porque num dos objetivos do Trump, na sua carta, lá, que ele publicou lá nas redes sociais, ele dizia que era a intromissão contra as big techs americanas. É isso. Liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e as estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. E também para praticar política também no Brasil, pessoas físicas, as pessoas jurídicas ou outros governos também estão submetidos à nossa legislação. Então, cadeia para Bolsonaro, cadeia para o Bananinha, cadeia para todos os que hoje se locupletam com o governo americano, bate continência para a empresa, para a bandeira americana e para a bandeira de Israel. Nós temos que ensinar a eles que não é hora é hora de defender o país, que não é hora de entregar o país aos interesses dos americanos, como eles sempre quiseram fazer e sempre fizeram. Sempre fizeram. Essa turma, que, aliás, devo lembrar, é cria de uma geração de militares que está sendo formada há muitos anos nesse país. E que, mesmo em processo democrático, não deixou e não mudou as suas posturas. Eles se acham importantes. E aqui, no Congresso Nacional, a extrema-direita bateu continência para o Trump. Parlamentares do campo democrático, por seu lado, fizeram um ato de repúdio ao presidente dos Estados Unidos, em defesa do interesse do Brasil e das suas instituições. Ou não foi que na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Relações Exteriores, aquela comissão do Congresso apoiou um ato em apoio ao presidente Trump. Apoiou. Saiu do Congresso nosso. Mesmo sob ataque, o país, eles estão apoiando quem está atacando o país, em benefício próprio. Isso é alta traição. Mas essa atitude deles desnuda o bolsonarismo como força antipatriótica de traição nacional. E elevou rapidamente as tensões entre Estados Unidos e Brasil numa guerra comercial repentina com fundo político com apoio explícito ao golpismo. Foi isso que fez. O uso de tarifas pelo presidente estadunidense para intervir no julgamento criminal dos envolvidos na trama golpista é um exemplo de como ele usa esse recurso para a imposição de interesse imperialista. Então, quem é que ficou desnudado nesse processo? Trouxe o povo brasileiro a repensar o que eu estou fazendo. Afinal de contas, quem eu estou apoiando? Estou apoiando um grupo que atua de forma antipatriótica, de traição nacional, para jogar contra o meu país, contra o meu emprego,
contra a soberania do meu país. O que esses caras estão pensando que são? Mas, para eles, nós temos justiça. Para eles, teremos cadeias. E aí, eu peguei daqui de um artigo que estava colocado, muito bem colocado, que a questão de fundo desse episódio é a interferência da Casa Branca na disputa presidencial de 2026. Trump ambiciona ter um governo brasileiro que seja vassalo do imperialismo estadunidense. E isso nós não podemos esquecer, que nós passamos por Lava Jato, pela destruição do Estado brasileiro dos direitos dos trabalhadores, pela destruição da educação brasileira. Isso daí lá no Temer. Ou você acha que aquele golpe não era a nomeação de um vassalo para defender os interesses de outros países imperialistas contra o desenvolvimento brasileiro, contra as empresas de engenharia que cada vez entravam mais no mercado internacional, levando a nossa tecnologia para frente, mostrando a capacidade desse país. Contra, e eles acabaram conseguindo, hein? Aquele petróleo que nós tiramos lá de baixo, lá do pré-sal, cujos objetivos principais eram o de que os recursos deles investissem na educação, na educação e na saúde desse país. Imaginem se eles não tivessem passado boa parte dessas reservas para empresas internacionais, a que preço estaria o combustível para nós? A que condições estaria a nossa ciência? Olha, são muitos anos já, hein? Isso vem lá do governo do Lula, lá, acho que 2006, 2007. São 18 anos já que estão sendo exploradas essas jazidas. O que teria acontecido com esse país? O quanto ele teria evoluído e o quanto ele teria investido no futuro das nossas futuras gerações? É uma questão de fundo. Para esse evento, né, de ter um vassalo brasileiro, o Trump atua pela vitória da extrema-direita e tudo faz, como se vê, para tentar impedir a reeleição do presidente Lula. Mas o feitiço pode virar contra o feiticeiro. No Canadá e na Austrália, legendas alinhadas a Trump, os anti-favoritas, perderam eleições recentes. E é assim que tem que ser. Então, impõe-se a urgência de um amplo e unitário movimento de combate a essa manobra espúria do imperialismo e do bolsonarismo. Esse ato de força de Trump atiça a extrema-direita, que tem se mostrado em declínio e busca apoio externo, mas também abre campo para ações vigorosas em defesa da democracia e dos interesses nacionais. E é isso que eu tenho falado nesse programa todo o tempo, que nós precisamos de buscar ampliar o nosso campo para ações vigorosas em defesa da democracia e dos interesses nacionais. É isso que nós estamos aqui para isso. Esse é o papel do nosso programa, esse é o papel do nosso canal, esse é o papel de nós, enquanto cidadãos brasileiros, que defendemos o progresso do nosso país, que defendemos um país soberano, democrático, socialmente justo e mais igualitário. É isso que nós queremos com essa nossa mensagem. E vamos em frente. Na democracia se exige que todos nós participemos do processo, que nós elejamos os nossos representantes, que nós elejamos as pessoas e que nós saibamos reconhecer o resultado das eleições, o resultado da consulta ao povo brasileiro. Não é o caso dessa família de golpistas e de todos os outros que estão sendo julgados pelo STF, que planejaram efetivamente um golpe durante muitos anos, durante todos os anos do governo Bolsonaro e mais até a posse do presidente Lula. E fizeram aquele badernaço, uma tentativa de conseguir uma GLO e, com isso, tomar o poder do Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Mas eles não estão quietos, eles continuam trabalhando. E trabalhando forte para dar esse golpe. Primeiro,
eles começaram a trabalhar com a eleição do Trump, trabalhar junto com os setores da extrema-direita que estão alinhados ao Trump, porque o Trump é a extrema-direita personificada, eles começaram a trabalhar para infundir novas mentiras e provocar que o governo americano tomasse uma atitude contra o governo brasileiro, que é um governo democrático, eleito nas urnas, e que está cumprindo o seu papel de respeitar a Constituição, de respeitar os poderes e de trabalhar em prol do povo brasileiro. Isso a gente não pode esquecer. Mas esse grupo formado pelo presidente Trump e que tem como seus ídolos, ídolo não, ele é o ídolo dos senhores Bolsonaro e companhia bela, e que prevalece numa relação de subordinação que as nossas Forças Armadas já têm, as Forças Armadas americanas, que se fortalece num agronegócio perdulário e que não custa muito para tentar vender o seu país em troca de alguns reais. A esse sistema financeiro, que é um sistema financeiro que abusa das vantagens que o governo brasileiro tem dado a eles, dos rentistas que nada produzem, mas que se unem, todos eles, para tramar contra o povo brasileiro. E estão tramando. Basta ver a entrevista do Flávio Bolsonaro, né, que disse outro dia que quem o pai dele fosse apoiar teria que apoiar o indulto, apoiar uma série de questões que configurariam o golpe, de novo, a continuidade do golpe em 2027. Ele disse isso claramente. O outro filho, que é o tal do Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, esclareça-se, está sob licença, mas é deputado federal, está nos Estados Unidos conspirando contra o país. Por si só, isso é um grave crime contra o povo brasileiro, contra o Brasil. Por si só, ele já deveria estar sendo processado para ser submetido às cortes brasileiras e a perder esse mandato, por si só. Mas os movimentos têm acontecido. Tribunal americano querendo questionar decisões do Tribunal brasileiro, que segue e que tem como finalidade a defesa da Constituição brasileira de 1988, a Constituição cidadã, da qual podemos discordar, mas não desobedecer. Fiz esse comentário porque foi o comentário do Ulisses Guimarães, quando a promulgou. Então, ela é para ser cumprida. E nessa Constituição, ficou muito claro que é proibido o golpe. Golpe de Estado é punível e merece julgamento, prisão. Só que agora não estou falando em métodos que eles já usaram lá atrás. Nós não falamos em tortura, nós não falamos em desaparecimentos, nós não falamos em mortes. Eles falam, mas nós não. Nós submetemos dentro das regras legais, ouvimos o contraditório e decidimos. É assim que funciona a justiça brasileira, segundo as leis vigentes nesse país. Mas eles tentam não usar as leis vigentes no país. Eles tentam criar as próprias leis e bater continência para a bandeira americana e para o hino americano. E se vestem ou com a bandeira americana ou com a bandeira de Israel, que está praticando um dos maiores genocídios da história do mundo contra o povo palestino. Esses são os adoradores dessa gente que precisa ser expurgada, precisa ser julgada, precisa ser colocada nas prisões.
Mas o absurdo aumento das tarifas sobre operações comerciais entre empresas dos dois países, irmãos, como arma de interferência política no destino da nossa amada pátria, é o que eles estão tentando e estão fazendo. Então, com a promessa dos 50%, eles acabaram de transferir um debate que era muito sério para que, para que houvesse melhorias sociais nesse país, para que quando se falasse em déficit orçamentário, déficit público, se falasse em déficit não dos benefícios sociais que são dados, mas do dinheiro que é jogado fora mês a mês por conta dos juros que são pagos para a dívida. Ou do dinheiro que é jogado fora pelo Congresso Nacional, quando resolveu, se avocou o direito de legislar sobre 50%, sobre 25% do orçamento nacional. E se avoca o dinheiro do investimento, de 50% do investimento, ele é usado pelo Congresso Nacional. Só que ele não assume os riscos, não assume a ladroeira que está sendo feita com esse dinheiro, e nem as benesses que estão sendo conduzidas aos deputados para que eles se perpetuem. Não tem mais necessidade de trabalhar, é vender a emenda. É isso que eles fazem. Mas, quando nós fomos atacados ontem pelo Trump, que aumentou nossas tarifas em 50%, nós respondemos. Nós vamos aplicar a lei da reciprocidade, muito corretamente. Nós temos que fazer isso. Eles 50 para eles, 50 para nós. Por que não? Vamos vender os produtos americanos aqui, vamos ver. Será que nós não temos outras alternativas de mercado? Mas quando eles dizem, na mesma nota, que isso se deve ao processo que está sendo feito contra o Bolsonaro e sua quadrilha, né? Quando eles dizem que isso se deve porque eles estão indo contra a legislação brasileira, que quer ser aprovada pela maior corte do Brasil, que é o Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, eles estão mexendo com uma coisa muito mais séria, que é a questão da soberania nacional. Soberania nacional, que é garantida pela nossa Constituição, pelo nosso governo, tem obrigação de garantir essa soberania. Então, garantir essa soberania sobre a soberania do povo brasileiro sobre o Estado Nacional é fundamental e é primário. Então, daqui para frente não se tem conversa. Não tem direito nenhum governante de nenhum país de vir interferir com a nossa justiça, com a nossa Constituição e com nossa construção de poder dentro da República. Não tem esse direito. Não tem direito de vir acusar as nossas eleições de não livres, quando elas foram extremamente livres. Se teve alguém que não quis transformá-las em livres, foi gente que ficou dando benesses de última hora para tentar se eleger, que era justamente a turma do Bolsonaro. Perdeu. Perdeu. Então vai para casa, descansa e volta depois com novas propostas. Mas não, eles continuam tentando golpe. Tentando golpe. Então, os 5 principais fundamentos da nossa República, nós precisamos relembrar, são a soberania do povo brasileiro sobre o Estado Nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Está aí. Esses são os nossos princípios. Estão no artigo 1º da Constituição Nacional.
O Brasil não pode ser vítima de chantagens, ofensas, ameaças de invasão, como as que fizeram os Estados Unidos lá quando eles vieram fazer o golpe de 64. E trouxeram lá um porta-aviões e mais uma esquadra de, não sei se é esquadra é o nome que se diz, mas uma frota naval com vários navios para pressionar o governo brasileiro a entregar poder. E para evitar o derramamento de sangue, João Goulart entregou, em 1º de abril de 1964. Então, nós devemos prezar a amizade que nós temos pelo povo americano. Mas não reconhecemos, nem no Trump, nem em qualquer cidadão americano, ou qualquer governo estrangeiro, legitimidade para dar ordens a qualquer dos poderes da nossa República. Muito menos ao nosso Poder Judiciário. Não tem como dar ordens. Isso não é uma questão deve ser levada. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, a simples menção ou tentativa de golpe de Estado é inscrita como crime extremamente grave. Então, nós vamos afirmar de forma muito direta que nós não aceitamos essa interferência. Que esta tarifação vai contra todos os princípios do comércio internacional. Que essa pressão para que essa tarifação que ela atinja o nosso setor produtivo, que ele atinja, para obter benefícios para uma quadrilha de golpistas, isso não é permitido no Estado brasileiro. A todos os acusados de golpe está sendo admitido o poder de se definir, de se defenderem. E só não se defendem, não, e se defendem, só não tem mais argumentos para se defender, porque eles mesmos fizeram questão de provocar e de documentar exaustivamente a tentativa de golpe, de destruição dos três poderes, de todos, de colocar nas redes, como eles eram gloriosos e tudo mais. Então, hoje não precisa nem muito um trabalho, é só olhar os celulares deles para a gente achar as próprias causas e as culpas que cada um tem. E temos que aplicar o que a lei pede. Então, hoje, nós estamos discutindo essa questão. Ou seja, o Brasil é um país soberano e não vai admitir nenhuma interferência na sua conduta, na sua organização, na sua Constituição, nos três poderes que sustentam essa República. Então, nós recomendamos já de imediato a imediata aplicação da reciprocidade tarifária. Não tem que conversar. Não tem que ficar lá, pelo amor de Deus. Você quer aplicar? Pode aplicar, mas você vai receber também em volta. Acelerar esse processo, está meio morno, do BRICS, de desdolarizar a economia mundial, inclusive do comércio, todo o comércio que está relacionado no mundo todo. Precisa desdolarizar para tirar o poder desse governo americano, de querer mandar no mundo. E nós não queremos nenhuma outra moeda também. Não é desdolarizar para botar o yuan, para botar isso, para botar aquilo. É porque não tem sentido essa subordinação. Uma outra questão, que é uma questão que nós já discutimos aqui no nosso programa, a política de crua, foi a questão dos data centers, que o Haddad foi lá oferecer para trazer e tudo mais. Mas você imagina, hoje, à distância, eles já querem benefícios. Aqui dentro, então, nós estamos perdidos. Então, suspensão das negociações para a instalação dos data centers de empresas americanas no país.
Se eles não podem respeitar as nossas leis, então eles não merecem estar aqui. Uma outra questão é, muitas vezes, as nossas notas de repúdio e tudo mais ficam sujeitas aos nossos próprios meios de distribuição e tudo mais. Mas o governo brasileiro tem um instrumento poderosíssimo. Como televisões, rádios são concessões públicas, ele pode pedir a qualquer momento espaço nas televisões e tudo mais para pedir e para denunciar essas tentativas de extorsão, de chantagem, ou de como vocês quiserem chamar, contra a soberania nacional. Então, nós temos que ter um país protagonista da sua história, para garantir o futuro das suas próximas gerações. Isso é fundamental. Não há soberania econômica sem desenvolvimento científico estratégico. Isso é uma frase bastante importante. Nós usamos muito na engenharia, não há desenvolvimento sem engenharia, não há engenharia sem desenvolvimento. Acho que essa frase é mais completa. Não há soberania econômica sem desenvolvimento científico estratégico. E esse desenvolvimento econômico, soberania econômica, ela não é só para alguns. Porque para a gente atingir um nível de soberania econômica adequado, nós precisamos desenvolver a nação como um todo. E nós temos que investir tremendamente na educação do nosso povo, na formação do nosso povo, e no desenvolvimento, então, científico, que será decorrente disso. Não há soberania política sem forte resistência moral e prática às tentativas de interferência. É o que nós estamos falando até agora. E não há soberania tecnológica sem um forte incentivo à educação científica. Isso é fundamental. Mas educação científica de qualidade, e não o que nós acabamos de ver aí, a aprovação de cursos de formação para engenheiros, para uma série de outras categorias, de semipresenciais. Não é por aí. Não é por aí. E é uma educação científica com comando da sociedade brasileira sobre seus próprios dados. Quando a gente fala e chamou a atenção da questão das instalações dos data centers, é que aqui estão roubando os nossos dados, das nossas riquezas, das nossas empresas, do nosso ambiente e do nosso território. Então, nós encerramos esse programa, essa fase do nosso programa, chamando a todos para repudiar severamente essa interferência do Estado americano, aplicando essa sobretarifação sobre o país, num país onde eles são superavitários no comércio. Então, agora está na hora da gente devolver. Então vamos pagar para nós. Está na hora da gente repudiar esse ataque à soberania nacional. Está na hora da gente repudiar, abrir processos contra os golpistas que estão articulando esse movimento a partir dos Estados Unidos. Inclusive, com a cassação do mandato do filho número 3 lá, do bandido. Né? Então, está na hora da gente tomar um posicionamento. Como engenheiro, participante dessa sociedade, como militante político, clamo a todos que não fiquem quietos. Que nós incentivemos e que cobremos o governo brasileiro por medidas mais fortes, mais sólidas, e que a gente leve esse país para um outro patamar. Nós precisamos de um país mais democrático, mais soberano, mais justo e mais igualitário. E é isso que nós temos que procurar. E não, isso nós não vamos conseguir se nós continuarmos a nos submetermos a essa pressão do capital internacional e principalmente essa pressão desse deslocado, desse Trump, que defende genocídio em Gaza para transformar Gaza num resort, que defende ataques aos povos em geral,
que quer fazer um ataque à economia nacional. E ele vai conseguir, ele vai fazer um bom estrago. Mas nós precisamos nos defender. Nós temos que nos redirecionar para que a gente possa produzir cada vez mais, para ter o melhor para o nosso povo. É isso aí. Eu queria colocar para vocês que diversos setores do Brasil reagiram a essa tarifa do Trump. A indústria reage a tarifaço de Trump e diz que soberania é inegociável. Nessa fase eu vou fazer análise de documentos que eu tenho à mão. Tá? E eu tenho feito isso já em alguns programas. Né? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo criticou nesta quinta-feira 10 o tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. De acordo com a entidade, a soberania do país é inegociável. Ouvir a Fiesp de São Paulo dizer que a soberania do Brasil é inegociável, colírio para os meus olhos e para os de vocês também. Esta que dava lá esta que era a representante maior da burguesia paulista e que dava filé mignon para o pessoal fazer campanha lá na frente da Fiesp contra a Dilma Rousseff, pelo impeachment da Dilma Rousseff. Esta mesma vem e disse: a soberania é inegociável. Ela usou, no passado, quem atacava a soberania nacional, através da Lava Jato, para derrubar uma presidente eleita legitimamente pelo povo brasileiro. Mas agora ela sentiu na pele como aquele movimento cresceu, ganhou forças com um idiota como Bolsonaro como presidente da República, e agora com a força dessa extrema-direita se apoiando e se juntando ao governo Trump para jogar contra o povo brasileiro. E aí veio afetar o quê? O bolso da indústria brasileira. E aí eles se preocupam. É o único jeito de se preocupar. Nós não nos esqueçamos que essa mesma Fiesp teve atrelada de braços dados na Revolução, no golpe de 1964, que eles chamavam de Revolução. Tá? Ela esteve de braços dados na construção da UBAN de São Paulo, que era a Operação Bandeirantes, onde se matava, desaparecia e torturavam cidadãos brasileiros que lutavam por democracia. Essa mesma entidade hoje vem e diz: a soberania do país é negociável. E o presidente diz o seguinte: apesar do impacto negativo para a indústria brasileira da elevação das tarifas unilateralmente pelos Estados Unidos, entendemos que a soberania nacional é inegociável. Esse é um princípio balizador. Isso quem disse foi o José de Gomes da Silva. E diz mais: ela afirma que o Brasil e os Estados Unidos são nações soberanas, onde prevalece o Estado democrático de direito. Que avanço, hein? Pode parecer desnecessária essa afirmação, mas quando razões não econômicas são usadas para justificar a quebra de todo o regulamento comercial e do direito internacional, é importante reafirmar esses princípios. São nações soberanas, onde se prevalece o Estado democrático de direito. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também se manifestou. Opa, é outra também que... E criticou o Trump, o tarifado do Trump. E ela diz: não existe qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto. Os impactos das tarifas podem ser graves para a nossa indústria, que é muito interligada no sistema americano produtivo. E todas elas lembram que o governo, que o Trump tem conseguido, que o superávit é pró-América, pró-Estados Unidos, nunca pró-Brasil nessas relações. Então, que é uma interferência realmente contra a soberania brasileira, querendo impor
impor ao judiciário brasileiro que se submeta às vontades do grande presidente, do grande imperador Donald Trump. Chega. Nós temos que denunciar isso e nós temos que lutar contra. Por outro lado, eu também fico muito feliz, porque como associado do Clube de Engenharia do Brasil, a entidade mais antiga, fundada em 1880, da engenharia, que sempre esteve atento aos movimentos que ocorrem no Brasil, ela solta, à frente de qualquer outra entidade da engenharia, que normalmente vive sonhando com o mundo, sei lá, com qualquer coisa, ela se posiciona e, de uma maneira corajosa, solta uma carta de repúdio a esse tarifaço. E eu faço questão de ler esse processo aqui e parabenizar o presidente do Clube de Engenharia do Brasil, Francis Bogossian, e a sua diretoria, pela coragem, pela rapidez com que se pronunciaram contra esse tarifaço, em defesa da soberania nacional. Que é isso que a engenharia precisa. Quando nós discutimos a questão do proselitismo da engenharia, nós não estamos proselitismo para submissão. Nós estamos proselitismo para ajudar o desenvolvimento nacional, para ajudar a defesa do povo brasileiro, para ajudar a defesa do Brasil soberano, desenvolvido, igualitário e mais justo. É isso que nós precisamos. A engenharia tem a capacidade de ajudar a se desenvolver dessa forma. E o presidente França, aqui nessa carta, coloca isso, e muito bem colocado. Então, ele coloca o seguinte, carta de repúdio. As ações do governo dos Estados Unidos contra a economia nacional e a democracia brasileira, ele fala, as ações do governo dos Estados Unidos contra a economia nacional e a democracia brasileira. O Clube de Engenharia do Brasil, fiel à sua tradição de defesa da soberania nacional, fiel a essa tradição, da engenharia como instrumento de desenvolvimento e da democracia, como valor inegociável, manifesta seu firme repúdio às recentes ações do governo dos Estados Unidos que impactam negativamente a economia brasileira e ferem o princípio da autodeterminação dos povos. Olha que frase bem feita, bem construída. Até agora ninguém tinha falado na autodeterminação dos povos. Esse é um princípio básico. Né? Ninguém tinha falado engenharia como instrumento de desenvolvimento e da democracia, como valor inegociável. Parabéns ao Clube de Engenharia por se posicionar dessa forma. E se manifestar o firme repúdio a essas ações do governo dos Estados Unidos, apoiado por esse grupo bolsonarista antinacional, antipatriótico, anti qualquer coisa que se criou aqui dentro do Brasil e que está na hora de ser responsabilizado por essas atitudes. Ele continua, tais medidas, sejam elas barreiras tecnológicas, sanções veladas, imposições regulatórias unilaterais ou pressões políticas, representam uma tentativa inaceitável de subordinação do Brasil a interesses geoestratégicos alheios ao nosso projeto nacional. Atentam contra setores fundamentais como a energia, a indústria da defesa, a tecnologia de ponta, a infraestrutura e a engenharia nacional. Muito bem posicionada. A história ensina que o crescimento das nações passa pelo fortalecimento de suas capacidades produtivas, pela apropriação do conhecimento científico-tecnológico e pela autonomia na definição dos seus rumos. Qualquer tentativa de restringir o acesso do Brasil às cadeias globais de valor de forma desigual ou de limitar a atuação soberana do Estado em políticas industriais configura uma afronta à democracia e ao desenvolvimento. Olha que nota firme e forte que o Clube de Engenharia soltou. O Clube de Engenharia do Brasil conclama as instituições da República, os profissionais da engenharia, os cientistas, os sindicatos, as universidades e as forças vivas da sociedade brasileira a resistirem de toda forma de ingerência externa que comprometa o futuro do país. Reafirmamos nosso compromisso com um Brasil soberano, democrático e tecnologicamente avançado, onde o conhecimento sirva ao interesse público e a engenharia seja maior
seja motor de um desenvolvimento justo e inclusivo. Nada mais do que aquilo que a gente está falando sempre aqui. Um Brasil soberano, democrático, tecnologicamente avançado, desenvolvimento justo e inclusivo. Parabéns ao Clube de Engenharia. Essa nossa nota em 10 de janeiro de 2025, Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia do Brasil. Parabéns. Eu não esperava nada menos dessa entidade. Espero que outras entidades assumam essa mesma postura, ou pelo menos apoiem e distribuam essa carta a toda a engenharia. Isso é muito importante. É isso que a gente defende há muitos anos. Trazer a engenharia ao protagonismo. Isso é trazer a engenharia ao protagonismo. É não fechar os olhos e colocar coisas que não são tão importantes e que vão ser feitas daqui a muitos meses como prioridade. Nós temos que estar atentos aos ataques que o povo brasileiro está sofrendo, aos ataques que o nosso país está sofrendo, aos ataques à soberania nacional. E temos que estar com uma função fundamental, que é a de organizar o nosso povo, organizar as nossas classes de profissionais, para que a gente aprenda a defender o Brasil e a defender o futuro do nosso país. Por isso, fiz questão de colocar esta carta e a da Fiesp e CNI dentro do nosso programa. Essa questão que nós estamos discutindo agora, da soberania nacional e do ataque sofrendo do Trump, tem uma questão que provavelmente provocou também essas chantagens do governo Trump. E que é fundamental, que é o nosso NDB, New Development Bank, que é ligado ao BRICS e que hoje tem como presidente a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. E ela disse, no dia 9, numa reunião em São Paulo, ela disse o seguinte: ela defendeu com firmeza, nessa quarta-feira, a ampliação do uso de moedas locais no financiamento de bancos criados pelo BRICS. Ao discursar no seminário Transições Energéticas e Sustentabilidade do Futuro, realizado na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, a ex-presidente anunciou que cerca de 25% das operações já são feitas em moedas locais e que a meta de 30% para 2026 está próxima a ser cumprida. Parece nada, né? Mas é extremamente importante. Porque essa mudança de padrão representa um movimento estratégico de desdolarização da arquitetura financeira global, articulado principalmente por países do sul global, em resposta aos riscos geopolíticos e às assimetrias históricas da ordem econômica internacional. Nós temos que aplaudir essa tarefa. Chega de dolarizar. Chega de dar força para o sistema financeiro americano jogar para cima, jogar para baixo, mexer com as economias e mexer com o nosso futuro. Nós não precisamos disso. De jeito nenhum. Nós precisamos estar atrelados à moeda americana, dando uma força que não cabe a eles. Né? Não cabe a eles. E como diz o Jabbour, né, ele diz o seguinte, que esse número, 30%, pode parecer modesto, mas é estrutural. Nenhum outro banco multilateral alcança esse patamar. E esse tipo de política reduz a vulnerabilidade externa, ao evitar que países dependam das oscilações de moedas que não controlam. Né? O uso de moedas locais em transações bilaterais tem benefícios concretos. Isso disse o Evandro de Carvalho, da Universidade Federal, da FGV, e da Universidade de Língua e Cultura de Pequim. A primeira vantagem é a redução dos custos de transação. A segunda é a segurança financeira para países que mantêm intercâmbio comercial constante, como a China e o Brasil. Então, isso é uma questão que tem que estar na nossa agenda
e que provoca arrepios no governo americano, que gosta de mandar e de se colocar em posição superior em relação aos outros países, exigindo que todos estejam submetidos à sua regra, onde ele tem a capacidade de emitir a moeda ao preço que ele quer, do jeito que ele quer, e mexer com os mercados e obrigar a gente a pagar dívidas, valores de dívidas extremamente altos. Mas acho que hoje no programa nós discutimos uma série de assuntos bastante importantes. E agora, para terminar o nosso programa, eu queria provocar, agora eu vou provocar mesmo, os companheiros de Pernambuco, um estado que eu não conheço, mas que nos últimos 3 anos eu tive um relacionamento extremamente forte com o pessoal de Pernambuco, e eu ainda vou conhecer Pernambuco. E principalmente a grande cidade de Recife. E que eu vi um colunista fazendo um artigo, que eu achei bastante importante, e quero chamar os meus companheiros, que viraram grandes amigos, à reflexão. Então, olha, eu espero que vocês, que são boa parte dos ouvintes desse programa, me respondam. Tá? Pernambuco apresenta uma base produtiva bastante diversificada e um setor de pesquisa e desenvolvimento robusto e bem estruturado. Essa realidade não deve ser ignorada. Uma pergunta que surge, inquieta, é entender, e é isso eu quero que vocês me respondam, é entender o porquê de não haver um avanço significativo da articulação entre o setor produtivo e do desenvolvimento e inovação. Perceberam? Vou repetir. Por que não há um avanço significativo da articulação entre o setor produtivo e o desenvolvimento e inovação? Não se nega que houve avanços, mas numa análise mais aprofundada, verifica-se que são bastante tênues essas ligações. Então, companheiro, responde para mim isso. Por que não há um avanço significativo de articulação entre setor produtivo, desenvolvimento e inovação? Daí surgem outros questionamentos. Estamos preparados para os saltos que a manufatura 4.0 está gerando? Haverá dificuldades de outra grandeza que não apenas as tecnológicas? Está aí. Está aí, companheiros. É uma pergunta, né? O desenvolvimento de uma região, de um estado, devo lembrar, deve estar fortemente alicerçado na sua visão de futuro. O direcionamento estruturado, com perfis e metas bem definidos, faz-se necessário, se possível, com planejamento estratégico. Esse deve ser o balizador dos investimentos a serem realizados e dos resultados esperados. Quer que eu leia de novo? O desenvolvimento de uma região, o Estado deve estar fortemente alicerçado na sua visão de futuro. O direcionamento estruturado, com perfis e metas bem definidos, faz-se necessário, se possível, com planejamento estratégico. Esse deve ser o balizador dos investimentos a serem realizados e dos resultados esperados. E as perguntas que eu espero a resposta, vou repeti-las de novo. Por que não há um avanço significativo da articulação entre setor produtivo e desenvolvimento e inovação? Estamos preparados para os saltos que a manufatura 4.0 está gerando? Haverá dificuldade de outra grandeza que não apenas tecnológica? Companheiro de Pernambuco, estou provocando. E espero ter respostas de vocês. Um grande abraço a todos. Com isso, nós terminamos o programa dessa semana. E eu fico muito feliz cada dia que eu sento nessa bancada para tentar discutir os assuntos de forma geral. E ficaria mais feliz ainda se vocês me retornassem. Se não quiser usar parece que o e-mail o pessoal não gosta de usar muito. Mas manda no meu WhatsApp, que é 11 981 81 8501. Vou repetir. 11 981 81 8501. A opinião de todos vocês é importante. Nós precisamos melhorar esse programa. Nós temos uma função em manter esse programa. Essa função não é uma função dialética simples, barata. Uma dialética de aumentar o conhecimento, aumentar a organização, de trazer vocês à luta e de fazer com que nós consigamos lutar por um Brasil cada dia melhor. Que é um país soberano, que nós fomos atacados essa semana, democrático,
socialmente justo, igualitário e tecnologicamente avançado, para que a gente possa enfrentar os